Salve galera, muito bom dia, ou boa tarde, ou quem sabe boa noite, dependendo do momento que você esteja acompanhando aqui o vídeo no canal. Meu nome é João Lucas e estarei de forma sempre gratuita aqui a vocês, como sempre, disponibilizando as dicas e palpites para os jogos de sábado, dia 14 de novembro de 2020. Acompanhe após a vinheta. Vamos lá, galera, começando aqui os trabalhos, primeiro jogo, começando com o Brasileirão, jogo às 4h30 da tarde, Sport versus Vasco, Vasco que tá tendo um surto de Covid-19, tá começando a ter um surto no Campeonato Brasileiro de Série A. O Vasco teve 3 jogadores, o Ribamar, se não me engano, o Palmeiras teve com surto de Covid de vários jogadores lesionados. O Santos extremamente desfalcado contra o Internacional, um jogo que vale a pena você acompanhar. A odd do back do Internacional está 1.90, tendo muito valor. O Santos, praticamente o único jogador de referência, vai ser o goleiro e o Marinho. Vou estar acompanhando esse jogo na live, com certeza farei alguma entrada no canal do Telegram, certo? Mas vamos lá, Sport versus Vasco, o Vasco está desfalcado, Vasco vem na sequência horrível de jogos sem vencer. O Sport melhorou um pouco já novamente com o técnico de Ventura, mas ocupa a 10ª colocação e o Vasco tá na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação. O Vasco vem de uma sequência, como eu mencionei, muito ruim. Uma sequência dos últimos jogos do Vasco, jogando fora de casa, foram uma sequência de 4 jogos, 3 derrotas e apenas um empate. Isso colocando o torneio no caso, que é a Sul-Americana que o Vasco jogou. Os últimos 1, 2, 3, 4, mais de 5 jogos o Vasco está sem vitória. E o Sport jogando contra o Vasco tem um fator casa. E além disso, um fator muito importante, os últimos confrontos do Sport, os últimos 3 confrontos do Sport, confronto o Vasco, o Sport venceu 2 e empatou 1. E nos últimos jogos entre eles foram confrontos para gols. Nesse momento a odd me chama bastante atenção. O over 1,5 está pagando 1.35, então a entrada é over 1,5 na live. Odd mínima de 1.75, over 1,5, Sport versus Vasco. Se você quiser ser um pouco mais, uma entrada mais econômica, pode botar um empate anula a favor do Sport. Veio o Sport superior ao Vasco. O empate anula a favor do Sport está pagando aí 1.70, então tem muito valor nesse empate anula, mas eu vou estar entrando nesse over 1,5 na live, odd mínima de 1.70, Sport Vasco. Próxima entrada, vamos na Liga das Nações, Portugal versus França. Portugal que vem de uma vitória. Muitos jornais colocaram a vitória contra Portugal contra Andorra por 7-0. Vencer de Andorra é mais do que obrigação, e golear mais obrigação ainda. O Portugal que estava com o Cristiano Ronaldo no banco de reserva, ele saiu do banco, fez gol e deu assistência. E Portugal que vem na sequência muito interessante. O Portugal vem na sequência mais, podendo bater 10 jogos invicto aí Portugal. E França, o confronto recente entre eles foi 0-0, um confronto totalmente fraco. Por mais que a França tenha recheado com Mbappé, grandes estrelas, Portugal tem o Diogo Jota, tem o Cristiano Ronaldo, como mencionei, tem o Bruno Fernandes que está voando no Manchester United, mas eu vejo um jogo a favor do Portugal. A entrada vai ser empate anula a favor do Portugal, como eu mencionei. Os últimos confrontos das equipes são confrontos de poucos gols. O under 2 está pagando bem, mas é under em tempo de jogo, são muito arriscados pela quantidade de jogadores bons que podem decidir e quem sabe sair um jogo para gols, né? Mas a entrada que eu vou estar fazendo foi de Portugal, devido ao Portugal, a sequência que Portugal está tendo boa de jogos invicta. E lembrando que eles dois estão disputando, no caso, a primeira colocação. O Portugal tem 10 pontos e a França também tem 10 pontos. Não são mais ameaçados por Croácia, que é a terceira, e ainda mais a Suécia, que não pontuou ainda nessa fase do grupo 3 da Liga das Nações, mas empate anula a favor do Portugal, entrada um odd de 1.70, sportbet.io, nossa segunda entrada aqui no canal. Já a próxima é isso para a entrada, tá sendo o jogo lá do Portugal e França. Próxima entrada, União Espanhola versus União Calera. Jogo do Chile, jogo às 6h30 da noite, rodada 18. A entrada vem no mercado de gols. Ambas as equipes marcam sim.
para esse confronto. Duas equipes bastante ofensivas que buscam ataque a todo momento. O União Espanhola é uma equipe que tanto faz gol como sofre. Ao mesmo jeito da União Calera. Os últimos jogos do União Calera jogando fora de casa deixou gol na maioria dos seus jogos. Os últimos 5 jogos, 4 deixou gol jogando fora de casa. A União Calera ocupa a segunda colocação, enquanto a União Espanhola ocupa a terceira. Os dois estão dividindo ali 36 pontos. Mesma numeração. É aquele famoso jogo, como eu sempre trago aqui, jogo de 6 pontos, certo? Então vejo jogo altamente bom para ambas as equipes, marcam sim. O confronto recente entre eles no ano de 2018 foi 1-1 e o anterior a isso, em 2019, perdão, foi 1-1. Em 2018 também foi 1-1. Ambas as equipes marcam sim na live, odd mínima de 1.75, ok? Próximo jogo, Binacional. Acho que o torcedor de São Paulo conhece o Binacional, que é praticamente responsável pela não classificação do São Paulo à próxima etapa no caso da Libertadores da América, recebendo o Sport Cristal. O Sport Cristal muito favorito nessa partida. Não vou falar favoritaço porque dá azar, mas muito favorito nesse encontro. O Binacional, que jogando em casa, não é bem, ainda embora ocupa a terceira colocação com 10 pontos. É um time meio estranho. Tem uns jogos que ele vence, tem um jogo que ele perde, é incrível. Odd de 6.50 para o Binacional vencer a partida, enquanto o Sport Cristal pagando 1.40 é o líder com 15 pontos, uma sequência de 5 jogos vencendo, 5 jogos invictos, 5 jogos e 5 vitórias, certo? A entrada no mercado pré-game, over 2,5, odd de 1.75, over 2,5, odd de 1.75. Os últimos jogos do Binacional jogando em casa foram a sequência de teve um jogo que foi 1-0 recentemente, agora contra o Cantolau, mas os últimos 1, 2, 3, 4 jogos foram 4 por acima de 2.000 gols. O Sport Cristal também jogando agora os últimos 1, 2, 3 jogos foram todos acima de 2,5, over 2,5 na pré-tip. Se você preferir, pode fazer na live over 2 para até mesmo ser um pouco seguro, certo? Mas a entrada é pré-game over 2,5 nesse jogo. Próximo jogo, Flamengo vs Atlético Goianiense. Nossa última entrada aqui, a entrada no live também, jogo às 9h30 da noite. O Flamengo, que possivelmente já vai ter um pouco mais da cara do técnico novo, Rogério Ceni. O Atlético Goianiense, que oscilou um pouco no campeonato, vinha jogando bem com o técnico Mancini, mas o técnico Mancini saiu e foi para o Corinthians tentar desarmar a bomba que estava o Corinthians, até tá mais ou menos conseguindo fazer essa proeza. E o Flamengo jogando em casa no Maracanã, você vai pra cima, vai estar mostrando bom futebol. Certeza é um jogo que possivelmente sai gol no primeiro tempo. Possivelmente sai gol, uns 2 gols no Flamengo. A entrada tá 1.40 o back Flamengo, 7.50 no Atlético Goianiense. O Flamengo ocupando a terceira colocação com 35 pontos. E a entrada nessa partida na live é over 1,5 a favor do Flamengo. Ou seja, o Flamengo vai fazer 2 gols. Como eu sempre já trouxe aqui pra vocês. O Flamengo no Maracanã é forte, é aguerrido. Vai estar com o Gabigol querendo fazer gol, deixando sua marca. Infelizmente não vai estar contando com o Pedro, convocado para a seleção, juntamente com o Everton Ribeiro, mas mesmo assim o time do Flamengo é um time forte. Então over 1,5 a favor do Flamengo. Se você quiser fazer entrada pré-game, pode pegar o over 2,5, mas eu estou contando com no mínimo 2 gols para o Flamengo. Vamos ver se o Flamengo consegue pela primeira vez, depois de muito tempo, vencer sem tomar gols, que é o grande X da questão aí, tá certo? Over 1,5 a favor do Flamengo, última entrada aqui no vídeo de hoje, tá certo? Valeu, galera, como sempre, dá aquela força, dá a dedada aqui no like, comenta aí embaixo e compartilha, tá certo? Isso ajuda bastante. E se você não tá inscrito, chance não falta, cara. Se inscreve, deixa aí o like, comenta e compartilha o vídeo. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser.